Você já se perguntou por que Jesus escolheu exatamente essas palavras quando os discípulos pediram para ele ensinar como orar? Hoje você vai descobrir o poder transformador escondido em cada linha do Pai Nosso e como essa oração pode literalmente mudar o rumo do seu dia desde o momento em que você acorda. Se você ficar até o final deste vídeo, vai entender por que grandes santos e teólogos consideravam esta a oração mais poderosa já pronunciada na história da humanidade. E como você pode usar essa força espiritual para enfrentar qualquer desafio que aparecer pela frente. Prepare-se para uma revelação que vai revolucionar sua vida de oração. Quando o sol nasce e você abre os olhos para mais um dia, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Será que você se lembra imediatamente de entregar esse novo dia nas mãos do Pai? A oração da manhã não é apenas um hábito religioso, é literalmente a chave que abre as portas da proteção divina sobre toda a sua jornada diária. E não existe oração mais poderosa para começar o dia do que aquela que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Você já parou para pensar por que Jesus, quando os discípulos pediram para ele ensinar como orar, não deu uma resposta complicada, cheia de palavras difíceis? Ele poderia ter criado uma oração elaborada, mas escolheu palavras simples que até uma criança consegue entender. Isso não é coincidência, meu irmão, minha irmã. Cada palavra do Pai Nosso foi cuidadosamente escolhida pelo nosso Salvador para tocar o coração do Pai Celestial de uma forma única e poderosa. Quando você acorda e diz, Pai Nosso que estás nos céus, você não está apenas repetindo palavras. Você está estabelecendo uma conexão direta com o trono da graça. Pense comigo, quantas pessoas no mundo inteiro, neste exato momento, estão pronunciando essas mesmas palavras? Você se torna parte de uma corrente de oração que atravessa continentes, culturas e gerações. Não é isso extraordinário? Mas me diga uma coisa, você realmente compreende o que significa chamar Deus de Pai? Na época de Jesus, as pessoas tinham medo até de pronunciar o nome de Deus. Era algo tão sagrado que poucos ousavam se aproximar dessa intimidade. Mas Jesus nos deu o privilégio, a honra de chamar o Criador do universo de Pai. Quando você acorda e reconhece essa paternidade divina, você está declarando que não está sozinho neste mundo. Você tem um Pai que te ama, que se preocupa com você, que conhece suas necessidades antes mesmo de você abrir a boca para pedir. E o que dizer de santificado seja o teu nome? Você já refletiu sobre como essa simples frase pode transformar sua perspectiva sobre o dia que está começando? Quando você santifica o nome de Deus logo pela manhã, você está colocando Ele no centro de tudo o que vai acontecer. Cada conversa, cada decisão, cada encontro do seu dia passa a ser uma oportunidade de glorificar esse nome santo. Como isso muda a nossa forma de viver? Como isso transforma nossa maneira de enxergar os problemas e desafios? Você consegue imaginar como seria diferente se cada pessoa que você encontrasse hoje soubesse que você começou o dia santificando o nome do Senhor? Será que suas palavras não seriam mais cuidadosas? Será que suas atitudes não refletiriam mais o caráter de Cristo? Essa é a diferença que a oração da manhã faz na vida de quem realmente entende seu poder. Agora vamos falar sobre Venha o teu reino. Que declaração poderosa! Quando você pronuncia essas palavras pela manhã, você não está apenas pedindo para Jesus voltar. Você está convidando o reino dos céus para se manifestar no seu dia, na sua família, no seu trabalho, em cada ambiente onde você vai pisar. Você está dizendo, Senhor, que o teu governo se estabeleça sobre minha vida hoje, que tua vontade seja feita através de mim. Mas aqui vem uma pergunta que pode incomodar um pouco. Você realmente quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Ou você prefere que Ele abençoe os seus próprios planos? A diferença é enorme. Quando você ora, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, você está se rendendo completamente aos propósitos divinos.
Você está dizendo que confia mais na sabedoria de Deus do que na sua própria. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é o segredo de uma vida verdadeiramente abençoada. Pense no céu por um momento. Lá não existe tristeza, não há conflito, não há falta de amor ou de paz. Quando você pede para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, você está pedindo para que um pedacinho do céu desça sobre sua realidade terrena. Que oração mais poderosa! Você está literalmente convidando a atmosfera celestial para preencher sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos. E chegamos então ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantas vezes você já se preocupou com o que vai comer amanhã, com as contas do mês que vem, com problemas que ainda nem aconteceram? Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje. Não o pão de amanhã, não o pão da semana que vem, o pão de hoje. Isso nos ensina uma lição profunda sobre confiança e sobre viver um dia de cada vez. Você sabia que quando Deus alimentou o povo de Israel no deserto com o maná, Ele dava exatamente a porção necessária para cada dia? Se eles tentassem guardar para o dia seguinte, a comida estragava. Por quê? Porque Deus queria ensinar o povo a depender dele diariamente, constantemente. E não é isso que Ele quer de nós também? Que aprendamos a confiar que Ele tem o suficiente para hoje e que amanhã Ele terá o suficiente para amanhã. Quando você ora pedindo o pão de cada dia, você não está apenas pedindo comida. Você está pedindo tudo o que precisa para viver bem este dia. Saúde, força, sabedoria, paciência, amor, recursos financeiros, oportunidades. Tudo. E Deus, como Pai amoroso, sabe exatamente do que você precisa e na medida certa. Mas existe algo ainda mais profundo nessa oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa pode ser a parte mais difícil de toda a oração, não é mesmo? É fácil pedir perdão para nós mesmos, mas perdoar quem nos machucou, isso já é outra história. Você tem conseguido perdoar aquela pessoa que te decepcionou? Aquele familiar que te magoou? Aquele amigo que te traiu? Jesus conectou nosso perdão divino com nossa capacidade de perdoar os outros. Isso não é uma coincidência, é uma lei espiritual. Quando você acorda e ora essa parte do Pai Nosso, você está se comprometendo a viver um dia de perdão, um dia de graça. E sabe o que acontece quando você perdoa? Você se liberta. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. É um presente que você dá para si mesmo. Quantas pessoas estão presas em prisões de amargura, de ressentimento, de mágoa? Quantas perderam oportunidades de ser felizes porque não conseguem soltar o passado? A oração da manhã com o Pai Nosso é uma oportunidade diária de renovar essa decisão de perdoar e ser perdoado. É como tomar um banho espiritual que limpa todas as impurezas do coração. E quando falamos em tentação, não nos deixes cair em tentação. Você percebe como Jesus estava pensando em nossa proteção? Ele sabia que enfrentaríamos momentos difíceis, situações onde seria fácil tomar decisões erradas. Por isso nos ensinou a pedir proteção preventiva. É como colocar um escudo espiritual antes mesmo de sair de casa. Você já observou como algumas pessoas parecem sempre encontrar problemas e outras parecem caminhar protegidas? Será que não tem a ver com a forma como começam o dia? Aqueles que se entregam na proteção divina desde a manhã acabam sendo guiados por caminhos mais seguros. Não que sejam imunes aos problemas, mas eles têm uma proteção especial, uma sabedoria sobrenatural para tomar as decisões certas. Mas livra-nos do mal. Que declaração de guerra contra as forças das trevas! Quando você pronuncia essas palavras, você não está apenas pedindo proteção, você está declarando que pertence ao reino da luz. Você está lembrando ao inimigo das nossas almas que ele não tem autoridade sobre sua vida, porque você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E chegamos então ao final glorioso. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.
Que forma mais poderosa de terminar uma oração. Você não está apenas pedindo, você está declarando quem é o dono de tudo. Você está reconhecendo que todo o poder pertence a Deus, que toda a glória é dele, que o reino é dele para sempre. Quando você termina sua oração matinal com essas palavras, você está selando seu dia com a autoridade do nome de Jesus. Você está declarando que, independente do que possa acontecer, Deus continua no controle. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo glorioso. Isso nunca vai mudar. Mas deixe-me fazer uma pergunta importante. Quanto tempo você dedica para essa oração pela manhã? Você a fala correndo, pensando em outras coisas? Ou você realmente se conecta com cada palavra? A diferença entre uma oração mecânica e uma oração do coração é a diferença entre palavras vazias e poder transformador. Imagine se você começasse a meditar em cada frase do Pai Nosso todos os dias. Se você realmente parasse para refletir sobre o que significa chamar Deus de Pai, sobre o que significa santificar seu nome, sobre o que significa querer que sua vontade seja feita. Como isso mudaria sua vida? Como isso transformaria seus relacionamentos? Como isso impactaria suas decisões? Você sabia que muitos santos da igreja passavam horas meditando apenas no Pai Nosso? Eles descobriram que nessa oração simples existe uma profundidade oceânica de sabedoria espiritual. Cada palavra é como uma pérola preciosa que, quanto mais você examina, mais beleza você descobre. E quando falamos em oração da manhã, não podemos esquecer do poder da constância. Você tem mantido o hábito de orar todos os dias ao acordar? Ou às vezes acorda correndo e esquece de entregar o dia nas mãos de Deus? A diferença entre um dia entregue a Deus e um dia vivido na nossa própria força é gigantesca. Pense nos grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia. Davi começava seus dias cantando e orando. Daniel orava 3 vezes por dia e não abria mão disso nem sob ameaça de morte. Jesus se levantava de madrugada para orar. Todos eles entendiam que a oração, especialmente a oração da manhã, não é um luxo espiritual. É uma necessidade básica. Quando você não ora pela manhã, é como sair de casa sem se vestir adequadamente. Você pode até conseguir enfrentar o dia, mas vai estar vulnerável, desprotegido, despreparado. A oração da manhã é o equipamento espiritual que você precisa para enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. E não é maravilhoso saber que Jesus nos deu exatamente as palavras certas para essa conversa com o Pai? Quando você não sabe como começar a orar, quando as palavras parecem não vir, você sempre tem o Pai Nosso. É como ter um mapa seguro para chegar ao coração de Deus. Cada vez que você ora o Pai Nosso, você está caminhando pelos mesmos passos espirituais que bilhões de cristãos já caminharam antes de você. Você está se juntando a uma multidão de irmãos e irmãs que encontraram nessa oração a força para vencer seus dias. Não há nada mais poderoso do que isso. Então me responda com sinceridade. Você quer experimentar o poder transformador da oração matinal? Você quer descobrir como é começar cada dia sob a proteção e direção divina? Você quer ver como sua vida pode mudar quando você entrega cada manhã nas mãos do Pai? A decisão é sua, mas saiba que Deus está esperando por esse momento de intimidade com você. Ele quer ser o primeiro pensamento do seu dia, a primeira voz que você ouve, o primeiro refúgio onde você encontra força. E tudo isso está disponível através dessa oração simples, mas profundamente poderosa que Jesus nos ensinou. Que tal fazer um compromisso hoje? Que tal decidir que, a partir de amanhã, você vai dedicar alguns minutos especiais para orar o Pai Nosso de uma forma diferente? Não apenas repetindo as palavras, mas conversando com Deus, meditando em cada frase, entregando seu coração em cada pedido. Se você chegou até aqui neste vídeo, isso significa que Deus está falando com seu coração sobre a importância da oração. Não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua vida espiritual.
Deixe seu like se este vídeo tocou seu coração e comente abaixo. Senhor, entrego o meu dia em tuas mãos, para que eu saiba que você está comprometido com essa nova jornada de oração. E não esqueça de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, onde vamos falar sobre como manter a presença de Deus durante todo o dia. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida e que sua oração matinal seja uma fonte inesgotável de força e proteção divina.